Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo. O homem mais rico do mundo pousa no Brasil. E se reúne com o presidente Jair Bolsonaro no interior paulista. O encontro entre Elon Musk e o presidente Jair Bolsonaro tratou sobre a conectividade nas escolas rurais e a proteção da Amazônia. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. Bombeiro que atirou em atendente de lanchonete no Rio de Janeiro se entrega à polícia. Jovem de 19 anos é assassinada ao sair da escola no interior de São Paulo. O ex-namorado é o principal suspeito. O frio pelo país. Nossa equipe de reportagem passou a madrugada nas ruas da capital paulista para mostrar a difícil realidade de quem não tem uma casa. E o Rede TV News de hoje começa em conexão ao vivo com Brasília, porque o governo anunciou o bloqueio de 8 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento. Nós agora vamos conversar então com o repórter Anderson Arcoverde para saber mais detalhes a respeito dessa medida. Anderson, boa noite. A equipe econômica já falou quais os ministérios que terão de reduzir as despesas? Ainda não, Milena. Essa resposta somente no dia 30 de maio. Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Segundo o secretário especial do Tesouro, Esteves Conalgo, ainda será feito um estudo em cada ministério para saber aqueles que estão menos apertados. Os cortes só podem ser feitos nas despesas não obrigatórias, como investimentos, por exemplo. Este é o segundo bloqueio anunciado pelo governo. E em março foi anunciado um outro de 1,7 bilhão. Com isso, o total de recursos bloqueados já chega a 10 bilhões, a quase 10 bilhões de reais. E esse dinheiro será usado para pagar despesas obrigatórias, como os chamados precatórios, que são dívidas judiciais, e o Plano Safra. E o governo ainda deve anunciar um outro bloqueio em julho. Isso porque ele quer dar um reajuste salarial para os servidores e vai precisar de dinheiro para pagar esse aumento. Vamos ouvir o que disse o secretário. A gente está supondo um crescimento de 5% nos salários. Para o executivo seriam mais 6,3 bilhões e para os outros poderes 1,6, não é isso? Isso, 1,6. Então a gente teria um aumento na despesa de pessoal de 8 bilhões. Vai ser isso? Não sabemos. E hoje também o governo começou a repassar aos estados e municípios 1 bilhão e 700 milhões, ou melhor, 7 bilhões e 700 milhões de reais, dinheiro que é referente ao bônus do leilão para exploração de petróleo e gás natural no pré-sal. Esse leilão foi realizado em dezembro do ano passado e rendeu mais de 11 bilhões de reais. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de bens do deputado Daniel Silveira. Segundo o ministro, o objetivo é garantir o pagamento das multas aplicadas ao parlamentar pelas violações às medidas cautelares. Daniel Silveira foi multado 3 vezes por não aceitar mais usar a tornozeleira eletrônica. As multas somam R$ 645 mil. O deputado afirma que não vai usar o equipamento porque está cumprindo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que o perdoou da condenação no STF. Mas para Alexandre de Moraes, as medidas cautelares continuam valendo, enquanto o Supremo não decidir se o decreto é constitucional ou não. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o bilionário Elon Musk. Ele veio ao Brasil para anunciar o lançamento da rede Starlink, que deve conectar 19 mil escolas em áreas rurais e monitorar a Amazônia. O encontro foi em um hotel em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Elon Musk chegou de helicóptero ao hotel por volta das 9h30 da manhã. Cerca de 100 pessoas, entre empresários e representantes do governo brasileiro, foram convidados para a reunião. O empresário anunciou pelo Twitter a seguinte frase: super animado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink em 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e também para o monitoramento ambiental da Amazônia.
A Starlink é o sistema de satélites da SpaceX, empresa espacial do bilionário. O comboio com o presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10h30 e contou com o apoio do policiamento rodoviário, resgate, ambulância e do Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Durante o encontro, Bolsonaro se referiu a Elon Musk como o mito da liberdade. Estamos tendo um breve relato de que o futuro é o presente, de que cada vez mais a tecnologia se fará presente entre nós. Mas o mais importante da presença deles é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. Com a ajuda de Elon Musk, Bolsonaro espera mostrar a Amazônia para o mundo. Precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Musk falou sobre a importância de se questionar para obter conhecimento, algo buscado por ele até no espaço. So just with United Woods, like what things, what set of actions will maximize the probability that the future is good and that we're able to understand the nature of the universe? No Brasil, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, permitiu em janeiro a exploração de satélites estrangeiros de baixa órbita para a Starlink. Isso permite que a empresa de Musk, a SpaceX, ofereça serviço de internet em todo o território brasileiro até 2027. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, teve uma reunião com Musk sobre o assunto em novembro de 2021, quando convidou o empresário para vir ao Brasil. O encontro de hoje deveria ter ocorrido em março, mas foi adiado em função da guerra na Ucrânia. Também participaram do evento os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Augusto Heleno, da Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa e Carlos França, das Relações Exteriores, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na plateia, ainda estavam o ministro Dias Toffoli, do STF, e o assessor especial da presidência, Walter Braga Neto. Pelo menos por enquanto ainda não foi divulgado nenhum detalhe sobre como será essa parceria entre a empresa Starlink e o governo brasileiro. Em entrevista coletiva, logo após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro classificou esse primeiro contato como o início de um namoro. A primeira vinda aqui, o primeiro contato, é o início de um namoro, que tenho certeza que vai acabar em casamento brevemente. Ele é uma pessoa bastante objetiva e quer concretizar os seus sonhos de forma mais rápida possível. Por parte do governo, toda a boa vontade, interessa e muito para nós essa parceria. Agora, o Ministério da Defesa começa uma série de reuniões com a equipe técnica de Elon Musk para alinhar os próximos passos do projeto. Depois disso, a parceria será concluída oficialmente. O dólar fechou o dia em baixa de 0,89%, cotado a R$ 4,87. É a segunda queda seguida na semana. Entre os motivos do desempenho positivo do real está o corte da taxa de juros para hipotecas maior do que o esperado na China. Você vai ver agora mais uma entrevista da série especial com os pré-candidatos à presidência da República. E o entrevistado de hoje é o empresário Pablo Marçal, do Partido Republicano da Ordem Social, PROS. Esta é a primeira candidatura própria desse partido desde a fundação. E durante a conversa com o repórter Mauro Talhaferri, o pré-candidato falou sobre seus projetos para a segurança pública, sobre a alta dos combustíveis e defendeu a privatização da Petrobras. Vamos ver alguns trechos da entrevista. Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Mauro. Obrigado à Rede TV e a todos os brasileiros que acompanham essa emissora. Eu estava olhando o seu site, Pablo, e lá diz o seguinte, que você é cristão, filantropo, empreendedor imobiliário digital, mentor, estrategista de negócios, especialista em branding e jurista. O que você faz, afinal? Eu sou um empreendedor em setores de tecnologia, automobilismo, construção, incorporação.
Você é candidato ou pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Isso. Por que o PROS resolveu pela primeira vez lançar um candidato à presidência da República? O PROS ele foi fundado em 2010, nas duas últimas eleições ele apoiou o candidato do PT, a Dilma, e depois o Haddad. Por que dessa vez lançar um candidato à presidência? Gestão nova, né? A antiga gestão foi tirada por causa de desvios, né? Então a gestão antiga perdeu o partido. Então todas as coisas se fizeram novas lá. E se realmente fosse um partido que tem pensamento, né, enviesado para a esquerda ou qualquer tipo de extremidade que seja para a direita, eu não estaria no partido. Então, todos que conheceram o PROS do passado, saibam que é um PROS novo, com ideologia nova. Então, o PROS, antes de falar comigo, não tinha a mínima possibilidade de querer lançar um candidato à presidência. Eu mostrei um projeto para eles firme, mostrei para eles que tem viabilidade, que a gente pode construir, não só vencer a cláusula de barreira, que quando eu cheguei no partido tinha 11 deputados federais e 3 senadores, né? Mas que a gente pode bater recorde de crescimento, de voto e legenda. E, de verdade, eu mostrei para eles que eu tenho viabilidade para vencer a eleição de presidência da República. Eu queria aproveitar que a gente já está se encaminhando agora para a parte mais propositiva. Eu quero saber um pouco dos seus planos. E a esse propósito, a gente já tem algumas perguntas aqui. O Gabriel, que é de BH, a gente sabe que a gente está lidando com a volta da inflação de 2 dígitos, 12% ao ano. A gente está lidando com uma crise mundial, uma inflação mundial também, crise de petróleo, está pesando muito no bolso das pessoas o preço dos combustíveis. Sim. E é a pergunta do Gabriel, de Belo Horizonte. Como é que você, presidente da República, tratará a crise mundial e o preço elevado da gasolina? O preço elevado da gasolina é o seguinte: no governo Dilma, ela foi lá, fez controle de preço, praticamente quebrou a maior empresa de energia do mundo, a Petrobras, nessa época. Temer foi lá e vinculou o preço do combustível no PPI. O que é o ideal fazer? Estudar os próximos 10 anos. 2030 está chegando, tem um pacto das montadoras de pararem de produzir carros a combustão. A gente tem declaradamente a maior empresa de energia do mundo, chamada Petrobras. Se a gente não vender essa empresa o mais rápido possível para quebrar monopólio, aumentar a concorrência, a gente não diminui o preço, e a gente vai ter um problema. A gente, em menos de 8 anos, essa empresa vai valer pelo menos 10 ou 5% do preço que ela vale hoje, do valor de mercado, da valoração dela hoje. Por quê? Porque ela não investe em energia limpa hoje, muito pouco. Então, o que a gente precisa vou usar o termo goianês que eu gosto, a gente tem que passar ela para frente rápido. Eu te falei que chegou uma pergunta sobre segurança pública, do Tomás. Como é que deve ser a gestão da segurança pública? Como gerir a segurança pública? Tem que criar o Ministério da Segurança Pública e desvincular. Não tem. Tem o Ministério da Justiça. Você tiraria do Ministério da Justiça? Não, tiraria não. Não faz sentido o Ministério da Justiça ser junto com a Segurança Pública. Eu não falo porque eu quero assim. Uma das primeiras coisas que tem que ser feita é desvincular isso. A gente precisa tratar a segurança como ela precisa ser tratada. Vou dar um exemplo. A Polícia de São Paulo, brilhantemente, colocou uma câmera em desconfiança com os policiais militares, né? Os quase 100 mil policiais militares aqui do estado de São Paulo. Eu vou te falar uma coisa assim, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para o governador. Você quer uma sugestão? Você quer a ajuda do governo federal? Tira essas câmeras dos policiais, sabe por quê? Você encosta numa ocorrência, todo mundo sabe que está sendo filmado, você chega numa população, aonde que foi o bandido? A pessoa sabe que está sendo filmado, não fala, mas por desconfiança fizeram isso. A gente vai tirar essas câmeras e vamos colocar essas câmeras em gente que está no semiaberto. Mas por que só o policial está sendo filmado? Tem que colocar também nos promotores, em juízes, né? Tem escândalo para todo lado. Por que ninguém vai aceitar isso e os policiais têm que aceitar? É claro que vai diminuir a morte de bandido e de policial, ninguém vai fazer nada. Esse ano agora está fazendo 82 anos que tem um Código Penal. Espera aí, amigo, a gente tem que reformar esse negócio. A gente tem que pegar na segurança pública também, independente de eu virar político ou não, eu vou militar nisso. Bandido invadiu casa de alguém vai virar crime hediondo. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a mais 17 anos, 6 meses e 9 dias de prisão. O motivo seria o recebimento de quase 79 milhões de reais em propinas da Odebrecht,
referentes a obras realizadas no começo do mandato estadual, entre elas a reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014. Sérgio Cabral está preso desde 2016. Bom, aqui em São Paulo, as noites continuam muito geladas, né, Augusto? E essa madrugada foi a mais fria do ano até agora. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Giovanni César, que está no centro da cidade e tem mais informações para a gente a respeito disso. Giovanni, boa noite. Conta pra gente, quantos graus faz agora na capital paulista, hein? Porque a gente está climatizado aqui no estúdio, Augusto quantos e eu. graus de madrugada, né, fez? Sim, sim. Acho que ele já não ouve, vamos ver. Boa noite. Olha, eu tenho informação, como você disse aí, Augusto, da madrugada, né? Na madrugada de hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura aqui da capital, fez 6,3 graus, né? Que foi a madrugada mais fria do ano. Na quarta-feira, fez 7 graus. É uma coisa extremamente atípica, porque estamos em pleno outono, no mês de maio. Este está sendo o maio mais frio desde 2004. Nós estamos aqui na Praça da Sé. Como vocês podem ver, tem uma certa movimentação aqui, porque, primeiro, tem um lado trágico nessa história toda, que é a questão da morte, né? Tem pelo menos uma morte sendo investigada como suspeita de causa a hipotermia, né? Morreu de frio. Isso ainda vai ser constatado, né? Existe um outro lado também nisso, que é a solidariedade humana, né? As pessoas estão se organizando, estão vindo até a Praça da Sé, a todos os lugares onde tem pessoas em situação de rua, para levar um pouco de afeto, de calor humano, de solidariedade em forma de agasalhos, de cobertores, de barracas, de comida, sopas, por exemplo, como está sendo distribuído aqui agora pelo pessoal da prefeitura, né? Como nós estamos na Praça da Sé, aqui fica a Catedral da Sé. E a informação é que a Catedral da Sé está sim, acolhendo pessoas em situação de rua. A porta agora está fechada pelo seguinte, porque depois que a Catedral fica lotada, o pessoal lá dentro toca o sino, já faz um sinal e as pessoas aqui já sabem de que a igreja está lotada e eles fecham as portas. Mas há um transporte também para outras igrejas, como a São Miguel Arcanjo, que fica lá na zona oeste aqui da capital paulista. Bom, outra informação é a seguinte, a prefeitura criou vários abrigos, inclusive alguns para idosos, crianças e também pessoas que são LGBTQI+. São em torno de 200 pessoas sendo transportadas por vez em vans e ônibus. Nós demos uma volta aqui pela cidade, acompanhando a situação dessas pessoas. Você vai acompanhar agora na reportagem. Começamos pela Avenida Paulista, uma das áreas mais altas da região central da cidade. As barracas estavam por toda parte e os ocupantes recolhidos, se protegendo do vento gelado. Seguimos para o pátio do colégio, onde encontramos o Tiago. Ele, a mulher grávida e um filho estão debaixo dos cobertores na calçada. Uma barraca ajudaria muito a família. Você pode botar 20 mantas, não vai segurar o frio. Mas pelo menos para aqui uma barraquinha em 2 lugares, serve para todos nós. Tem vaga em albergues, mas não do jeito que eles gostariam. Vai fazer um mês que eu estou tentando entrar num albergue aí junto com ela, para a gente ficar num lugar mais tranquilo, onde tem uma cobertura, onde a gente possa tomar um banho, né? Infelizmente não está tendo vaga para casal. Na cidade de São Paulo, quase 32 mil pessoas viviam nas ruas no final de 2021, número 31% maior que em 2020, quando eram pouco mais de 24 mil. Os dados são do último censo da população em situação de rua da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Além dos órgãos públicos, muitos voluntários se mobilizam para ajudar nessas madrugadas frias. O que vocês estão trazendo aí? Então, nós estamos trazendo aqui 250 cobertores, 300 lanches veganos, alguns agasalhos e café e chá.
Logo, uma fila se forma para receber as doações. Depois de encarar a madrugada, é hora de buscar alimento e se preparar para a próxima noite. Este centro de convivência aqui na Moca, zona leste de São Paulo, atende em torno de 800 pessoas por dia. Aqui tem assistentes sociais que encaminham para abrigos da região. Tem atendimento odontológico para 10 pessoas por dia. Ali atrás, tem um banheiro com um chuveiro quente. Aqui também tem atendimento médico uma vez por semana. E 2 refeições por dia, café da manhã e almoço. Para aquecer, meias e toucas. Nas sacolas, material de higiene pessoal, pão e frutas. O café da manhã é servido num refeitório ao lado. Manuel tem 54 anos e está desempregado há mais de um ano. Soube do café por um amigo, veio e aprovou. Bom, né, meu? Ajuda as pessoas, né? Dá apoio para as pessoas, né? Dá apoio a gente, ajuda a gente, né? É um tempo difícil, um tempo desafiador, um tempo em que a gente encontra pessoas com hipotermia, insuficiência de lugares e inadequação dos lugares para acolher todas as pessoas. Muitos se sentem constrangidos com uma situação que não escolheram. Mas a solidariedade tem feito muita diferença na vida dessas pessoas. Você tem encontrado apoio para viver? Tenho. Nossa, sem palavras. Não, ali tudo que é lugar. Dificuldade, né? Bem, vamos saber como fica a previsão do tempo para esse final de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, para fechar essa semana gelada, começamos com imagens de Santa Catarina, que amanheceu literalmente congelada. Gente, 26 cidades registraram temperaturas negativas, também tivemos geada. Várias cidades, assim, olha, amanheceram tudo coberto ali de gelo, branquinho. Tivemos a menor temperatura do Brasil em Urupema. Os termômetros marcaram 5,3 graus negativos, friaca intensa. E até essa camiseta, olha, amanheceu ali feito uma pedra de gelo completamente congelada. Amanhã ainda pode ter geada pela manhã em algumas áreas do sul do Brasil. O sábado começa com mínima de 8 graus em Porto Alegre, também em Curitiba. Em Floripa, mínima de 12, máxima de 22 graus. E o ar polar continua cobrindo áreas aqui do centro-oeste, sudeste, sul do Brasil e até do interior da Bahia. Por isso, as temperaturas continuam baixas, principalmente pela manhã e à noitinha. À tarde, o frio começa a diminuir. No Rio de Janeiro, por exemplo, o dia começa com mínima de 13 graus, mas à tarde esquenta, chegando aos 27 graus. Em Cuiabá, mesma coisa, mínima de 13, máxima de 28 graus, à tarde dá uma boa esquentada. Agora, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande permanece com temperaturas mais amenas mesmo durante a tarde. O sol aparece, mas a máxima fica entre 23 e 24 graus, mínimas entre 8 e 9 graus. Capital Paulista deve começar aí amanhã, né, com nevoeiro, mas o final de semana vai ser de bastante sol. Mesmo assim, a temperatura ainda não sobe muito não, só um pouquinho. Máxima de 21, 23 graus e a madrugada segue gelada. E para quem gosta desse friozão, Campos do Jordão, mínima de 5, 7 graus e a máxima não passa dos 15 graus durante a tarde. E olha, gente, tem alerta, tá, para temporal no nordeste do Brasil por causa da passagem aqui de uma frente fria que vai deixar o tempo bastante carregado aqui, inclusive áreas aqui do extremo norte do Brasil. Eu fico por aqui, bom final de semana para você, a gente se vê segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Um homem assaltou uma joalheria que fica dentro de um shopping em Contagem, na Grande Belo Horizonte. A ação ocorreu hoje à tarde. Ele obrigou uma funcionária a encher uma bolsa com joias e relógios e depois fugiu sem causar tumulto. Segundo testemunhas, ele teve a ajuda de um comparsa que ficou do lado de fora. A quantidade e o valor das peças roubadas não foram divulgadas. No dia 7 de maio, homens armados roubaram outra joalheria no principal shopping da zona sul de Belo Horizonte. Um motorista atropelou 2 frentistas em um posto de combustíveis no Distrito Federal. O acidente foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver os 2 trabalhadores abaixados, quando o motorista não percebe a presença deles e os atropela.
Após o impacto, ele para e depois dá ré. Um dos frentistas sofreu apenas ferimentos leves. Já o outro foi socorrido com fratura no fêmur e ferimento no abdômen. Flagrante de atropelamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma criança de 6 anos solta a mão da mãe e corre para o meio da rua. Um motociclista não consegue frear a tempo e atropela a menina. Os dois caíram no asfalto. Após o susto, a garotinha conseguiu se levantar. Tanto ela como o motociclista sofreram apenas ferimentos leves. Uma jovem de 19 anos foi assassinada ao sair da escola ontem à noite em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Juliana Fernandes Cândido caminha em direção ao carro do pai. Um homem se aproxima, correndo, e atira 3 vezes antes de a moça abrir a porta do veículo. A polícia suspeita de que o criminoso seja o ex-namorado dela, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele ainda não foi encontrado e já havia sido detido por porte ilegal de arma. Um esquema bilionário de corrupção foi alvo de uma operação da Polícia Federal em várias partes do país. Juízes federais, advogados, servidores públicos e empresários estariam envolvidos no caso. Segundo as investigações, grandes devedores da União foram beneficiados por decisões judiciais e geraram prejuízo ao fisco federal. De acordo com a Polícia Federal, houve condução ilícita nos processos entre 2012 e 2016. 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, São Paulo, Recife, Mato Grosso do Sul e Brasília. Na capital paulista, a polícia encontrou cerca de R$930 mil em espécie em um escritório de advocacia. No Rio de Janeiro, 7 pessoas foram presas em uma operação de combate à maior milícia. Entre os detidos estão PMs e agentes penitenciários suspeitos de passar informações sigilosas aos criminosos. Policiais civis, procuradores do Ministério Público e agentes da Corregedoria da PM participaram da ação. No batalhão de Irajá, na Zona Norte, 2 PMs foram detidos. 5 agentes penitenciários foram presos em outros endereços. Na casa de um deles, havia dinheiro, joias, uniformes, munições e armas. A investigação aponta que o grupo se aliou a integrantes da maior milícia do Estado e vazava informações sobre operações policiais. Eles faziam monitoramento de viaturas policiais na rua e passavam para o grupo miliciano esse monitoramento. Eles auxiliavam benefícios dentro das cadeias onde estavam presos pessoas da organização criminosa. O líder da milícia é Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um dos sucessores de Wellington da Silva Braga, o Eco, morto no ano passado. A ligação dele com os alvos da operação de hoje foi descoberta durante uma operação em 2021 para prender outro miliciano, Francisco Anderson da Silva Costa, o Garça, que a polícia acredita estar morto. Na fuga, Francisco esqueceu um telefone celular. No aparelho havia uma troca de mensagens com o agente penitenciário André Guedes Benício Batalha, o Gué, em que o miliciano pedia para checar se a placa de um carro era de uma viatura descaracterizada da polícia. O agente penitenciário checou a placa do carro no sistema da Polícia Civil. Ele é casado com a delegada Ana Lúcia da Costa Barros, que forneceu a senha. A delegada não foi presa, mas a polícia investiga se ela sabia que o marido colaborava com a quadrilha. Até o presente momento não houve nenhuma constatação do envolvimento dela com a milícia, mas a gente, mesmo assim, representou pela busca e apreensão, e essa representação vai permitir que, com a análise do material apreendido na casa dela, a gente retire qualquer tipo de dúvida da conduta da colega que foi objeto de busca e apreensão. A Corregedoria da Polícia Civil vai pedir informações para o Ministério Público sobre as investigações relacionadas a Ana Lúcia. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que colabora com as investigações. Já a Corregedoria da PM afirmou que os policiais serão submetidos a processo administrativo disciplinar e podem ser expulsos. Também no Rio de Janeiro, o bombeiro que atirou contra o atendente de uma lanchonete no início do mês foi preso. O sargento bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque se apresentou hoje à tarde em uma delegacia na Zona Oeste.
Ele teve a prisão decretada ontem pelo Tribunal de Justiça. Segundo a decisão, a prisão é necessária para garantir a integridade física e psíquica das testemunhas e especialmente da vítima. Se elas tivessem que sofrer alguma represália, elas teriam sofrido represália no curso do inquérito policial. Se o meu cliente fosse esse monstro todo que estão querendo pintar, nenhuma testemunha teria comparecido à delegacia para prestar suas declarações. Paulo César é acusado de atirar no atendente Matheus Domingos Carvalho, de 21 anos, há 11 dias. As câmeras de segurança da lanchonete registraram a confusão. O sargento agride o rapaz que revida. Depois, ele força a entrada no estabelecimento, já com a arma na mão. A câmera não mostra o momento do disparo, só Matheus caído no chão e Paulo César indo embora. O crime aconteceu porque o atendente não aceitou o cupom de desconto que deveria ter sido informado no início da compra. O rapaz perdeu um rim e sofreu ferimentos no intestino. Ele teve alta ontem. Na época, o sargento disse à polícia que o disparo foi acidental. O conjunto de testemunhas que a gente ouviu, confrontando até mesmo com a imagem que a gente recolheu no dia do fato, a gente chegou à conclusão que esse disparo realmente não foi acidental. Ele, em sua defesa, alegou que o disparo foi acidental, porque, segundo ele, quando ele voltou a confrontar o atendente e agredi-lo novamente, ele já estaria com a arma na mão e, nesse momento, ao ser agredido com um soco na boca, ele teria, sem querer, puxado o gatilho. Só que as imagens apontam para a gente o seguinte: ele realmente voltou a agredir o atendente, ele não estava armado nesse momento. Quando o atendente reagiu, ele sacou a arma e efetuou um tiro, um disparo de arma de fogo a curta distância que provocou uma série de lesões na vítima. Paulo César foi indiciado por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Crime duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. A pena vai de 12 a 30 anos de prisão. E o professor de História de 28 anos, que foi esfaqueado durante uma briga com um vizinho em Belo Horizonte, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi enterrado esta tarde. Júlio César Lorenz Júnior dava aulas em cursos preparatórios para vestibular e era filho de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O enterro foi reservado aos amigos e familiares. Ele morreu após uma briga com um vizinho idoso. O motivo seria barulho. Uma câmera no corredor do prédio flagrou o crime. Júlio César aparece na porta do apartamento do senhor de 67 anos. Ele dispara um spray de pimenta contra o vizinho que revida. Os dois brigam e o professor leva facadas no peito. O jovem passou por cirurgia, mas morreu no fim da noite de ontem. Segundo a polícia, a vítima já tinha registrado 5 boletins de ocorrência contra o idoso por causa de barulhos excessivos em horários impróprios. O autor do crime deve responder por homicídio. Ainda na capital mineira, um policial militar de 24 anos morreu e outro ficou ferido em uma troca de tiros durante uma ação contra a venda ilegal de armas em Belo Horizonte. O soldado foi morto pelo dono de uma hamburgueria onde funcionava esse esquema. Câmeras de segurança registraram o início do tiroteio. Nas imagens é possível ver quando o soldado à paisana, de agasalho branco e bermuda, sai da hamburgueria, acompanhado pelo dono do estabelecimento, que está de jaqueta preta. O militar percebe que o sargento que tinha ficado na rua é agredido por outro suspeito. Ele coloca a mão na cintura para pegar a arma, mas é surpreendido pelos disparos. Gustavo Henrique Arruda é baleado nas costas e morre na hora. O sargento também é atingido. Ele é baleado no braço, ainda assim continua o confronto, continua essa troca de tiros, mesmo baleado, e consegue fazer a prisão de um dos autores. Um suspeito também morreu durante o tiroteio. Outro ficou ferido e um terceiro conseguiu fugir. De acordo com a PM, o batalhão de choque havia recebido uma denúncia de venda ilegal de armas dentro da hamburgueria. O responsável seria o dono do estabelecimento. A mulher dele também estaria envolvida. Nessa gravação, Iponira dos Santos aparece repassando um revólver para um homem dentro do estabelecimento momentos antes do tiroteio. Ele chega a fazer um manuseio dentro do balcão com os nossos policiais lá.
né? Só que os militares, por óbvio, né, do lado de fora do balcão, não percebem isso, mas isso está filmado. Então nós temos a convicção de que ele fazia o comércio ilegal de armas de fogo. O dono da hamburgueria, Adriano Ferreira de Matos, e a esposa foram presos. O genro dele está foragido. Segundo a PM, a arma usada para matar o soldado era legal e registrada. Um revólver com a numeração raspada foi apreendido. Hoje à tarde, diversas viaturas acompanharam o cortejo que levou o corpo do soldado Gustavo Arruda até o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O militar vai ser enterrado em Ipatinga, no interior de Minas. E neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, você vai acompanhar a grande final do Mundial da Liga Brasileira de Free Fire, aqui na Rede TV. Teremos 2 representantes brasileiros na decisão. Será que o título vem para o país? A Loud e a Cade vão representar o Brasil na finalíssima do campeonato mais desejado do Free Fire. Mas a tarefa não será fácil para os times brasileiros, que disputam o título com 10 equipes de diferentes partes do mundo. A única certeza é que emoção não vai faltar na grande final. Para esquentar a ansiedade, tem surpresa que vai te deixar ainda mais animado. Ficou curioso? Então faz assim. Para descobrir que segredo é esse, quem será o campeão mundial de Free Fire, é só sintonizar na Rede TV, amanhã às 10 horas da manhã. Essa você não pode perder. Que venham os buiás! Boa sorte, Brasil! O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana para você. Uma boa noite para você e até amanhã.